capítulo 25. Eu escolhi um tema para esta mensagem, que é inteligência e beleza. Não vou falar de mim, tá? Não vou falar de mim, mas o tema é inteligência e beleza. Então, capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. A minha Bíblia é a NVI. Eu não vou ler todo a narrativa, todo o texto, né? Porque é um pouco grande, mas eu vou ler até o verso 3. Até o verso 3, para a gente se situar dentro do sermão. O verso 1, Samuel morreu. E todo Israel se reuniu e o pranteou. E sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Era muito rico, possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail. A minha versão, a NVI, diz assim: mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Só esse texto, né? Eu acredito que deve ser uma das leituras favoritas das mulheres. Mas nós vamos ver hoje o que esse texto ele pode nos trazer de ensinamento, o que Abigail ele pode nos trazer de lições práticas, né? Mas enfim, nós estamos no mês de março. O mês de março é um mês reservado para homenagear as mulheres. E essa leitura, ela é proposital, justamente porque nós estamos no mês de março. Nós vemos aqui no domingo retrasado, ou no anterior, não me lembro direito, mas o pastor ele fazer uma preleção aqui sobre algumas mulheres dentro das Escrituras que foram usadas por Deus de alguma forma e foram bênçãos na vida do povo de Deus. Então, aproveitando aqui o bonde do pastor, eu resolvi meditar nesse texto, pedir iluminação do Espírito Santo para nós meditarmos aqui e ver o que essa mulher de Deus, ela pode nos ensinar, inclusive para nós, os homens. Né? Então, nós estamos chegando ao final do mês de março, que é um mês dedicado às mulheres, especialmente o dia 8 de março. As propagandas, nós fizemos na loja lá, alguma lembrancinha, sempre para na nossa loja, e a gente entregamos, porque a gente entende a singularidade e a importância da data. Porque não é à toa que a gente liga a TV e vê assim tantos números de feminicídio, de violência contra a mulher. E parece que isso tem aumentado de uma forma muito gradativa nos últimos tempos. As mulheres, elas têm sido alvo de uma violência assim muito intensa, muito intensa. O homem que foi criado para protegê-la, ela tem sido seu principal agressor. Infelizmente, nós nos voltamos a Deus, felizmente nós voltamos a Deus e pedimos a Deus para que ajude, né, para que ajude nessa época tão difícil de violência doméstica em que nós estamos vivendo. Porque a mulher que ela sofre a violência doméstica, ela não sofre sozinha, porque atrás dela tem outras mulheres, tem uma mãe, tem uma filha, tem uma irmã que também sofre com a mesma violência. Recentemente, numa rua paralela a que nós moramos, houve um caso que até nos deixou assim tristes. Uma moça, ela estava, acho que foi noticiado nos meios de comunicação aí, ela estava trabalhando no seu salão
E um rapaz chegou de repente, invadiu o salão, armado com uma faca, esfaqueou a mulher e fugiu. Do nada. A mulher estava trabalhando. Então a gente vê que esses índices de violência eles têm aumentado de uma maneira muito grande. E nós, como igreja, nós temos que orar a Deus para que Deus nos ajude e ajude essas mulheres nesses momentos, nessa época tão difícil, né? Mas enfim, eu quero parabenizar as mulheres da Igreja Batista da Graça pelo seu mês, aquelas que estão aqui, aquelas que não puderam vir, mas também estão nos assistindo pela live. Parabéns pelo seu dia. É uma bênção. Na Igreja Batista da Graça só tem mulheres bonitas, depois da minha, né? Mas parabéns pelo seu dia. E alguns, eles têm a ideia de que a Bíblia, ele é um livro carregado de machismo, que a Bíblia, ele é um livro machista. E, consequentemente, o cristianismo é uma religião que oprime a mulher. Essa é a ideia de alguns. Fato é que existe realmente alguns homens dentro da comunidade cristã, da comunidade evangélica, que são violentos. E eu já vi casos, né, assim, de violência contra a mulher dentro da comunidade evangélica, dentro da comunidade cristã. Mas fato, irmãos, é que este não é um ensino das Escrituras. Em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos apoio ou incentivo à violência contra as mulheres. O camarada que ele age desta forma contra a sua filha, contra a sua esposa, com violência, ele merece ser reprimido. Reprimido na forma disciplinar da igreja e na forma disciplinar da lei. Porque ele foi colocado para proteção. O homem, quando ele foi criado no jardim, ele tinha a obrigação de cuidar do jardim e cuidar da sua esposa. E não agredi-la. Então, as Escrituras não ensinam de forma alguma a violência contra a mulher. E mostra que a mulher sempre teve uma importância muito grande no reino de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento mulheres como Uda, como Débora, que foram muito importantes na vida do povo de Deus. Nós vemos também no Novo Testamento a presença de mulheres no ministério de Jesus. Então, quando dizer que o cristianismo é uma religião que oprime a mulher, é desconhecer o verdadeiro teor da mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem centralizada no amor. A irmã estava aqui conduzindo o louvor, ela disse, leu em João, 1 João capítulo 4, verso 17, que diz assim, porque Deus é amor. E eu gosto sempre de enfatizar, porque João, no texto grego, no texto original, ele joga o verbo no final. Ele diz assim, porque Deus, amor é. Quando joga no final, ele está enfatizando. Ele está querendo dizer que Deus não apenas ama, mas que Ele é o próprio amor. Então, o Evangelho, ele é o amor de Deus aplicado ao ser humano. Então, falar que o Evangelho, que o cristianismo é uma religião que oprime a mulher, é desconhecer o trabalho desenvolvido no ministério de Jesus com as mulheres, que teve uma participação bem ativa. Outro sim, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele reserva um espaço, lá no final, se você dá uma olhada, ele reserva um espaço bem grande para agradecer pelo menos a 8 mulheres. Imaginem em uma época em que o custo de papel, o custo da tinta era caríssimo. Então, quando você vê algum texto na Bíblia assim, que o escritor ele reserva um espaço grande para escrever, aquilo é de muita importância. E é isso justamente que Paulo faz quando ele reserva um espaço na carta aos Romanos para agradecer a essas mulheres. Olha só, porque ele entendia
que o ministério destas mulheres era muito importante dentro do reino de Deus. Era muito importante dentro do Evangelho. Muito significativo. Então eu vou reservar, apesar do preço, do custo aqui do papel, do custo da tinta, mas eu vou reservar esse espaço aqui para agradecer essas mulheres pelos trabalhos que elas desenvolvem dentro do reino de Deus. Elas poderiam ser esquecidas, mas ele faz questão de mencionar estas mulheres. Depois você dá uma olhada lá no final da carta aos Romanos e você vai ver. Outro fato. A gente tinha um hábito em casa de guardar convite de casamento. As pessoas nos convidavam, a gente se sentia honrado com aquilo e guardava os convites em casa, numa pasta. Um tempo atrás eu peguei os convites e observei. Falei, olha, Dailva, que interessante. Todos os convites, o meu nome vem na frente. Ed e Dailva. Ou então vem Ed, Dailva e família. As pessoas se preocupavam de colocar o meu nome na frente. Eu não me importo com isso. Mas talvez por uma formalidade, colocavam o meu nome na frente. Hoje é comum. Quando eu casei com a Dailva, chegamos no cartório e o juiz perguntou, você vai querer colocar o sobrenome dele? Ela falou, não. Eu olhei assim, falei, então, não sou seu dono? Né? Mas, enfim, ela não tem meu sobrenome. Hoje não é mais obrigatório. Mas imagina em uma sociedade estritamente patriarcal, você citar o nome do marido, o nome da mulher na frente do nome do marido, era uma afronta, era um desrespeito. E é isso que Paulo faz aqui na carta aos Romanos. Ele cita o nome de uma mulher. Ele cita o nome de Priscila na frente do nome do marido. Olha só, há quase 2000 anos atrás, em uma sociedade estritamente patriarcal, ele quebra todas as regras e cita o nome de Priscila na frente do nome de Áquila. Talvez pela desenvoltura, pelo trabalho que ela fazia na igreja, no evangelho, mas ele chega a citar. Veja a importância que o apóstolo ele dava para as mulheres. Veja a importância que ele entendia que a mulher tinha dentro do reino de Deus. E por falar em Jesus, Jesus deu um lugar que as mulheres não tinham dentro da sociedade. Ele falou com uma mulher samaritana. Para você entender o que é ser samaritano, era inimigo do judeu. Jesus era judeu. E havia uma mulher samaritana ali no poço de Jacó, no capítulo 4 de João. E Jesus, ele conversa com aquela mulher, uma mulher que era inimiga política, uma mulher que era inimiga social e uma mulher que era inimiga religiosa. Jesus estabelece ali um diálogo com aquela mulher, quebrando todas as regras, quebrando todas as normas. Quando os discípulos chegaram, que encontraram Jesus conversando com aquela mulher, o texto diz que eles ficaram admirados por ser uma mulher e por ser uma mulher samaritana. A mulher também se admirou quando viu Jesus conversar com ela e disse assim, como que você, judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Veja bem que Jesus deu à mulher um lugar que ela não tinha na sociedade. E Jesus ele tocou em mulheres. Lembra do relato do texto bíblico que a pecadora, ela ungiu os pés de Jesus? Um cristão, um judeu ortodoxo, ele jamais aceitaria essa atitude vindo de uma mulher e uma mulher pecadora. Mas Jesus, ele aceitou que a mulher ungisse os pés dele, que a mulher enxugasse os pés dele com seus cabelos. Aonde que o evangelho é um evangelho que oprime a mulher? O evangelho é um evangelho que ama a mulher. E não é esse o ensino que nós encontramos nas Escrituras, de ódio, de violência contra a mulher, mas é uma mensagem de amor.
de paz, de honra à mulher. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele não dá opção para nós, homens. Não dá opção para nós, homens. Ele diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não há opção aqui nessa sentença, nesse texto. É uma obrigação. E dentro do cristianismo, o amor ele é muito mais do que um sentimento. Ele é uma obrigação. Então porque Jesus diz assim: um novo mandamento é mandar, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, amar a mulher aqui, no texto de Paulo, não é uma opção, mas é uma obrigação como marido que Paulo ele encarrega esse homem. E amar, veja bem, numa intensidade assim que nós não conseguimos mensurar. Amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É amar dessa forma. É amar como Deus amou você, como Deus amou a todos nós. Então, a mulher sempre teve uma importância muito grande dentro do seio do cristianismo. As nossas mulheres, aqui na Igreja Batista da Graça, elas são mulheres de Deus, são mulheres respeitadas, são mulheres valorizadas. Né? Lutero, o grande reformador Lutero, ele entendia o importante papel da sua esposa como mulher no trabalho da reforma protestante. Ele mesmo disse assim: minha querida Kate era sua esposa, era Catarina, mas ele tinha essa forma carinhosa de chamá-la. Minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita bem as minhas viagens. E quando volto, ela está sempre me esperando. Cuida de mim nas depressões. Suporta meus acessos de cólera. Não é cólera contra a mulher, mas contra o sistema que ele estava enfrentando na época. Cuida de mim nas minhas depressões. Suporta meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho. E, acima de tudo, ama Jesus. Depois de Jesus, ela é o melhor presente que Deus me deu em toda a minha vida. E quem não conhece a história desse grande homem de Deus, o monge agostiniano Martinho Lutero, que foi o estopim da reforma protestante em 1517. E ele continua dizendo: se um dia escreverem a história da reforma da igreja, espero que o nome dela, da sua esposa, da Kate, apareça junto ao meu. E eu oro por isso. Isso dada a importância que ele entendia da mulher no processo da reforma protestante. Ele não outorgou esse nome feito apenas para si, mas ele quis dizer que sem a mulher dele, sem Deus e sem a mulher dele, talvez ele não conseguiria ter feito tudo aquilo. Ele agradece a Deus e ora para que o nome dela, quando citasse o nome dele, citasse também o nome dela. E às vezes o nome dela é raramente citado, é bem esquecido, né? Então, para mim, eu entendo, irmãos, então, para mim, sempre atrás de um grande homem, vai ter sempre uma etiqueta GG. Mas ao lado de um grande homem, vai ter sempre também uma grande mulher. Seria impossível falar do sucesso, não tenho muitos, mas dos sucessos que eu tenho, se ao meu lado não tivesse a companheira que tenho, né? Então, mais esse texto, o que esse texto
o que essa narrativa dessa grande mulher pode nos ensinar? E o que podemos aprender e aplicar na nossa vida? Inclusive nós, os homens, né? E o que as mulheres também podem aprender? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é onde desenrola esse cenário aqui, nessa narrativa. Tudo acontece quando o Davi, ele estava fugindo do rei Saul. E ele foi para lá na região de Carmelo. Estando lá com os seus homens, cerca de 600 homens, ele estava acampado perto da fazenda de um homem muito rico. No entanto, a Bíblia fala que ele era um homem muito mau, chamado Nabal. E um tempo atrás, Davi havia dado proteção aos pastores de Nabal. Havia evitado que fossem saqueados, que fossem roubados. Davi, um homem de guerra, então tinha dado proteção àquele grupo de pastores. E ele pensou, bom, agora eu já estou aqui ao lado da fazenda do Nabal, e meus homens estão com fome, eu vou até lá e vou pedir comida para os meus homens. É uma prática normal no Oriente. Você dava proteção em troca de algum valor, de algum resultado, de algum benefício. E Davi estava exercendo esse direito, ele não estava errado. Mas ele reuniu 10 homens e disse, vai lá até Nabal e peça para que ele nos ajude, porque agora é a época da tosquia das ovelhas, ele tem muitas ovelhas, ele tem muito servos, muito gado. Então, para que, se ele pode nos fornecer alimento, e aqueles homens vão até Nabal, transmitem a mensagem de Davi, e aquele homem se recusa. Além de recusar a dar o alimento para Davi, menosprezam e humilham aqueles 10 mensageiros. Eles voltam para Davi, falam, Davi, olha, sem chance, ele não nos deu comida e nós somos ainda humilhados lá. Então Davi falou, então arranquem a sua espada, no acesso de fúria, nós vamos lá e vamos matar todos os homens daquela região, todos os homens de Nabal. Não vai sobrar nenhum menino, nós vamos matar todos, só vai escapar as mulheres. Nesse interim aí, um servo da fazenda, ele vai até quem? Até Abigail. E disse, olha, houve um tempo, senhora, que os nossos pastores estavam ao relento, quem nos deu proteção foi Davi com seus homens. Então, ele veio aqui para o meu senhor os humilhou ele, mas não é justo fazermos isto. Porque se ele se revoltar, vai ser o nosso fim, ele vai nos exterminar. Vamos levar o alimento? Ela disse, então vamos. Reuniu ali uns servos, uma grande quantidade de alimento, e pôs ali em cima de um burrinho e foi. Quando ela estava bem distante, já encontrou com Davi, que vinha com um exército de 400 homens para exterminar Nabal e aquele povo. Aquela mulher, ela desce, ela se ajoelha, ela fala, olha, me perdoe a atitude do meu marido. Ele foi um tolo. Inclusive, o nome Nabal significa tolo. Ele foi um tolo. Mas aquela mulher inteligente, ela se prostra e ela assume a culpa do marido, pede misericórdia ali e entende que Davi era um homem levantado por Deus para ocupar o reino de Israel e diz que o reino dele será próspero. Davi se arrepende daquele ato que ele ia fazer e recebe os alimentos e manda aquela mulher em paz. Então, essa é o desenrolar aqui dessa narrativa, desse texto. Mas o que nós podemos extrair? O que nós podemos entender com esse texto? Que uma mulher inteligente sabe gerenciar os desafios do lar. Uma mulher inteligente, ela sabe gerenciar os desafios do lar. O texto ele nos mostra que Nabal, como eu disse, cujo nome significa tolo, era um rico fazendeiro, rude,
e mal naquela região do Carmelo. Uma região que foi tomada dos amalequitas pelo rei Saul. Então não é de se admirar quando você lê ali no verso 10, no verso 11, que eles tinham um grande apreço e se inclinasse a ser leal para o rei Saul. Então, era época de festa, era época que os pastores traziam as ovelhas para a tosquia. Então havia muita comida e muito vinho. Era uma festa muito boa, uma festa muito grande. E nesse inteirinho, como nós vimos, aparecem os servos de Davi, fugindo de Saul e pedindo um pouco de alimento. Porém, ao invés de atender Davi, Nabal despreza, né? E manda aquele pessoal voltar. Mas no meio do conflito, desse conflito todo, desse caos todo, estava uma mulher inteligente. Que, sem o marido saber, ela não avisou. Ela pegou aqueles alimentos e o levou até Davi. Então, uma mulher inteligente é aquela que sabe gerenciar os desafios do lar. Estava ali posto um grande desafio que precisava ser tomado uma decisão. E ela toma a decisão de levar os alimentos sem avisar o seu marido até Davi. E ela é recebida por Davi. E o proverbialista Salomão, ele diz no capítulo 14, verso 1, diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata, ela derruba com as suas próprias mãos. Então estava ali uma mulher inteligente, uma mulher sábia, que conseguiu evitar uma grande mortandade, uma grande catástrofe por conta de usar a sua inteligência para gerenciar os conflitos que ela estava tendo no lar naquele momento. Nabal era um homem rude, um homem ruim. Se ele soubesse que a mulher estava providenciando alimentos para Davi, ela seria reprimida. Mas ela resolve não avisar o marido e sair escondida, porque ela sabia que ela poderia resolver aquele conflito dentro do seu lar. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Tem um fato interessante, irmãos. Quando eu era criança, a gente jogava muita bola na rua. Hoje a gente não vê mais isso, né? Mas jogava bola na rua. Então a gente jogava, tinha um grupo que a gente jogava na rua e passava um casal, um homem e uma mulher, que era de uma igreja evangélica. Nesse tempo eu não era evangélico, não era cristão. Mas eu nunca gostei de tirar sarro, de zoar, né, com as pessoas. Mas o grupo que estava ali começava a tirar sarro e zoar com aquele casal de crente que passava ali. O homem ele nem se importava com aquilo. Ele passava e ia embora. Mas a mulher ela se incomodava com aquilo, com a zoeira, com a tiração de sarro que as crianças faziam. E eles passavam ali, iam para a igreja. No outro domingo passava a mesma coisa. Aí teve um dia, eu acho que ela não acordou muito bem, né? Aí ela vinha com aquele instrumento que ia tocar na igreja, e as crianças começam a zoar com ela, ela olha para uma criança, ela pega o instrumento e ela fala assim, com o instrumento eu louvo a Deus, e com o instrumento eu bato na cara do inimigo. Um pouco deu na criança. Isso deu uma confusão, deu um trabalho muito grande, mas era o contrário, a sensatez estava no marido, ele não se importava com isso. Mas fato é que as decisões precipitadas, as decisões fora dos planos de Deus, podem nos trazer consequências desastradoras. E é preciso que a mulher de Deus, ela tenha inteligência para gerenciar esses desafios do lar. É uma das coisas, das qualidades que nós conseguimos aprender nessa mulher tão importante aqui nas Escrituras, Abigail. Então, uma outra que a gente consegue extrair, uma outra lição que a gente consegue extrair desse texto, é que uma mulher inteligente, ela tem coragem para enfrentar a crise.
Estabeleceu-se ali, naquele cenário, um momento caótico de crise. Então, ela podia ter algumas opções. Sentar, esperar para ver no que ia dar, ou ela podia se lastimar, ou ela podia tomar uma decisão. Ela podia enfrentar aquela crise, enfrentar aquele momento. Abigail tinha muitas alternativas, mas ela decide tomar uma postura inteligente diante da crise. Isso nos mostra que a mulher inteligente, ela não age pelas emoções, mas pela razão. E quantas mulheres têm evitado conflitos desastrosos na sua vida por conta da sua inteligência e não agir pela emoção do momento, e não agir pelo calor do momento, mas agir de uma forma sóbria, pela inteligência, e tem evitado conflitos desastrosos. E a mulher, ela consegue prever mais na frente, né? Quando aquela situação vai dar errada. Parece que a gente, homens, estamos sempre aprendendo a andar de bicicleta, né? Que quando você está andando de bicicleta, você não consegue se equilibrar porque você insiste em olhar para o pneu. Mas você, quando aprende a andar de bicicleta, você vai ver que você tem que olhar lá na frente. E a mulher parece que tem essa percepção, né? Ela olha o resultado daquilo lá na frente. E é justamente essa percepção inteligente que Abigail tinha, e também que nos convida, as mulheres, a nós também, homens, a desenvolver essa percepção de olhar lá na frente. Se eu ficar aqui sentado nessa crise, se eu me sentar aqui, esperar no que vai dar, talvez seja desastroso o resultado. Mas se eu me levantar daqui e enfrentar esse momento, enfrentar essa crise, o resultado pode ser muito bom, pode ser maravilhoso, como nós vimos aqui na história desta mulher. Nós enfrentamos uma crise muito grande de pandemia há uns anos atrás. E o nosso setor foi um dos mais afetados, porque é dentro de um shopping. O shopping fechou as portas, nós não podíamos abrir o nosso restaurante e começou a vir os tributos, começou a vir o aluguel do shopping, o condomínio do shopping, a folha de pagamento, e nós tínhamos esta opção. Sentamos eu e a Dailva. Talvez eu sozinho não conseguiria. Não conseguiria. Mas a Dailva falou, Deus vai nos tirar dessa crise. Vamos levantar. Vamos levantar e vamos em frente. Vamos enfrentar ela, porque nós vamos passar por ela, nós vamos vencer. E a prova disso é que nós estamos lá até hoje. E alguém, quando encontra a Dailva, fala, como que você conseguiu sobreviver? A gente dá o resultado da glória para Deus, né? É Deus, é Deus. Mas é Deus que dá inteligência às suas filhas, às suas mulheres, para que tomem decisões sábias, que levantem e ergam com coragem nos momentos de crise e enfrentam ela. Uma outra lição, para nós terminarmos, porque o tempo já avança, né? Uma mulher inteligente, ela é humilde e ela é devota ao Senhor. A sua humildade, a sua inteligência não vem de si própria, mas é Deus quem dá para ela. Porque o princípio da sabedoria, como diz o proverbialista Salomão, é o quê? É temer ao Senhor. Então, se ela teme ao Senhor, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher sábia. E é esse adjetivo que nós encontramos aqui em Abigail. Quando ela encontra com Davi, ela reconhece que Davi era o homem escolhido por Deus para ocupar o trono. E ela confirma isso. E ela consegue dissuadir o rei, o futuro rei de Israel, de uma guerra. Ela age com diplomacia. Ela é uma intermediadora da paz. E ela consegue reverter todo aquele quadro.
mas porque ela também confiava no Senhor. E o resultado disso, irmãos, o resultado disso é que quando ela volta, seu marido está lá bêbado, chumbado, né? E ela fala, não, olha só a inteligência de Abigail, eu não vou falar para ele de hoje. Você falar para um bêbado é jogar palavras ao vento, né? Então amanhã, quando ele tiver ação, eu vou falar com ele. Aí, no outro dia que ele estava ação, ele falou assim, olha, você não quis dar comida para os servos de Davi. Ele já estava com 400 homens armados para vir aqui, aniquilar todos vocês. Mas eu reuni os alimentos que a gente tinha aqui e levei e evitei essa guerra. O choque para Nabal foi tão grande que ele deu um piripaque, né? Caiu e veio a morrer. Davi, já de olho naquelas terras também, né? Para fortalecer o seu reinado. Ele sabe mais para frente que aquela mulher inteligente e bonita estava viúva e ele toma aquela mulher por esposa, e ela passa a ser a mulher do rei. Então, irmãos, que esse texto ele possa nos despertar, não somente você, mulher, mas também nós, homens, a imitar essas qualidades que Abigail tinha, a pedir ao Senhor que nos dê inteligência, como essa mulher tinha, inteligência para saber gerenciar os desafios do nosso lar, e inteligência e coragem para enfrentar a crise, e inteligência para ser humilde e ser devotos, amar ao Senhor. Eu já contei aqui uma vez, mas eu vou relembrar para os irmãos, que se não fosse, imagina um mundo sem mulher, estaríamos perdidos, né? Eu não encontraria a minha meia nem a pau. Minha cueca, então, eu não sei por onde anda. Então, mas claro que não, essa não é só a função dela. É uma grande amiga. Mas um dia eu acordei no meio da noite e eu percebi que o quarto estava muito escuro. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu coloquei a minha mão assim, ela estava dormindo do meu lado, mas eu não acordei ela. Coloquei minha mão assim na frente e não enxergava a minha mão. Aí eu pensei, eu estou cego. Fiquei cego. Aí eu chamei a Dailva, falei, Dailva, ela disse o quê? Eu falei, eu estou cego, filha. Ela falou, não, menino, não, você não está cego não, vai dormir. Eu falei, não, eu estou cego mesmo. Eu estou cego e eu não estou enxergando a minha mão. Ela falou, não, é que o quarto está mais escuro que o normal hoje. Deve estar nublado aí fora, alguma coisa assim. Eu falei, não, Dailva, não, eu estou cego. Eu não consigo enxergar, eu estou cego. Ela falou, no meio da noite, acordando a mulher. Aí ela falou, acende a luz para você ver. Eu falei, eu estou cego, como que eu vou enxergar um interruptor, Dailva? Acende você. Aí ela vai lá e acende o interruptor. Eu olho e falo, nossa, eu não estou cego. Você tem razão. O que seria de nós sem as mulheres para nos ajudarem, né? Até nesses momentos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa continuar falando com esse texto ao seu coração. Deus abençoe, irmãos.